São 6 horas e 26 minutos. O deputado federal Vander Loubet disse em entrevista ao Balanço da Manhã que não quer mais disputar a cadeira de deputado na eleição de 2026. Ele quer tentar uma das 2 vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul. O atual representante da bancada federal no estado também garantiu que Zeca será o candidato a prefeito aqui de Campo Grande no ano que vem. Num bate-papo de 12 minutos, Loubet falou ainda sobre a votação do marco temporal, que deve ser responsabilidade do Congresso e não do STF, e sobre a reforma tributária, que deve ser votada agora em julho. Vamos ver. O senhor, como membro do governo, como integrante do governo federal, o senhor, claro, defende a proposta do governo federal. Mas como é que está esse acerto com o Mato Grosso do Sul, com o governo Riedel, que vem batendo na tecla do Estado não perder nada com a reforma? Como é que está essa articulação? Primeiro, Verusca, eu acho que sim, eu estou aqui há 20 anos, falo muito que sempre, se você perguntar para os 503 deputados, para os 81 senadores, todos são a favor da reforma tributária. O problema é que isso é um bolo, na hora de dividir, alguém tem que perder e outros vão ganhar, né? Tem um equilíbrio. O mais importante de tudo isso, acho que a gente está tendo as condições de reunir agora, na minha opinião, pela minha experiência, pela primeira vez, de fato, poder conseguir fazer essa reforma. A posição mesmo do governador, nós fizemos uma reunião uma semana retrasada, de toda a bancada, dos 8 deputados só da Câmara, né, não os senadores, com o governador. Né? Ele é a favor, tem defendido publicamente a reforma, como todos nós defendemos. Eu também. Eu vou estar com o governo. Agora, claro que cada um de nós vamos olhar os nossos estados. E aí, olhando o Mato Grosso do Sul, tem acho que 4 ou 5 pontos que o Riedel, de forma muito objetiva, colocou para nós, que nós temos que estar atentos para não deixar com que o nosso estado perca a arrecadação. É o caso do Fundesul, como que vai ficar, né, dos fundos. É a questão dos incentivos fiscais. As pessoas foram aí para o estado em cima de um contrato, né, jurídico, tem que ser respeitado os incentivos fiscais, até porque elas pegaram o financiamento do FCO, outros financiamentos, fizeram investimento próprio, então isso tem que ser garantido até o término desse contrato. Também eu acho que está bem encaminhado. Né? E aí nós temos aquele fundo, como que vai ficar o fundo de compensação? Esse é o drama de todos os estados, até porque nós já tivemos uma experiência muito ruim com a Lei Candir. Né? Na verdade, os estados têm direito, mas nunca foi regulamentado. E isso, né, traz um prejuízo para o nosso estado, que somos exportadores, né, de commodities, muito grande. Então, nós temos que garantir nesse fundo que esse fundo seja incluído na PEC, para não precisar de emenda, de um projeto, de uma emenda complementar ou de um projeto complementar. Né? Eu acredito que está próximo, temos problemas, mas eu acho que há um movimento, não só dentro do Congresso, mas da sociedade brasileira, da importância que tem a reforma tributária e que os estados vão ganhar muito mais, não só agora, não pode perder agora, mas vão ganhar muito mais, facilitando depois e podendo o Estado crescer e gerar muito mais receita, uma reforma tributária justa. Agora, deputado, o ministro Haddad quer que, pelo menos, essa discussão seja feita até 1º de julho, sábado agora. Você acha que dá para ter um entendimento assim, tão rápido? Eu acho que está muito, assim, nos bastidores está bastante avançado. Eu acho que estamos com um clima, assim, aqui entre nós, você cobriu muito tempo aqui, né? Quando o presidente, a mesa tem disposição de fazer, principalmente o presidente, eu estou sentindo que o Lira está com essa disposição. Ele pegou isso, né? Assim, e não é uma coisa do PT, não é uma coisa só do governo. Isso envolve a sociedade civil toda ela, né? A Confederação da Indústria, todas as confederações, os banqueiros, bancos, todo mundo está assim somando no sentido da gente buscar concretizar, consolidar essa reforma. Eu acho que e o presidente Lula ele é quando ele quer, né? Ele sabe operar isso aqui. Eu estou otimista, eu acho que é possível. Quanto ao marco temporal, vamos lá, vamos trocar de assunto. O senhor tem clima aí no Congresso para votar o marco temporal ou a gente deve ver esse marco temporal aí sendo deixado para a decisão do Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que o Congresso tem que assumir essa pauta. Eu acho muito ruim deixar na mão do Supremo. O Supremo só marcou dia 8 de junho, estava marcado, porque pela omissão do Congresso. Aí a 490 foi votado aqui, né? Agora vai para o Senado depois,
e tem a 132 também, que já votou no Senado, que está aqui. Eu acho que nós precisamos pacificar isso, sabe? Precisa ter uma decisão, sob pena da gente estar dando ao Supremo, né, aquilo que é papel nosso. Né? E se a gente não regulamentar isso, o Supremo vai regulamentar. E eu acho muito ruim, eu sou a favor de uma saída aqui debatida, que se encontre, né, um meio termo. Nós precisamos fazer, tem muitos produtores, pessoas de bem, né, que têm a titularização que recebeu do Estado e que tem essa insegurança. E, ao mesmo tempo, nós temos também grilheiros lá no coisa que não dá para permitir com que essas pessoas, esse pessoal não pode ser tratado da mesma forma do que os nossos produtores de boa-fé. Então, eu acredito que a gente vai encontrar um termo, precisa atender as nossas comunidades indígenas, né, esse marco para dar segurança jurídica e também dar tranquilidade para todo mundo, seja para os nossos parentes indígenas, como também para os nossos produtores e proprietários dessas terras. Eu acho que o presidente Lula busca um caminho, uma saída, nós temos clima para isso, né? Atender os índios, precisam de áreas serem devolvidas a eles, mas também nós temos que ter essa segurança jurídica para atender os nossos proprietários. E aqui em Mato Grosso do Sul isso faz muita diferença, né, deputado? Porque, por Eu exemplo... acho, mas eu acho que aí não é difícil. Se você pegar aí, nós temos 6, 7 áreas que precisam ser resolvidas. Eu sou a favor do entendimento. Nós quase ajustamos com aquela de Sidrolândia, faltou muito pouco, porque aí nós ia ter um Kaiser. A partir dali, nós podíamos aplicar em outras. Estava envolvido a AGU, estava o Ministério da Justiça, estava foi envolvido o Tribunal de Contas da União, por muito pouco, faltou nos detalhes dos valores, aí veio o impeachment da Dilma, zerou tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter um modelo para depois ser aplicado. E essa PEC, e garantir com que não se pague só as benfeitorias, nós temos que achar um mecanismo legal para pagar, indenizar a terra, porque se você chegar com valor justo, eu tenho certeza, e pagando, os proprietários aquelas áreas de conflito, é fácil resolver o problema, na minha opinião, né? Agora vamos falar sobre a Prefeitura de Campo Grande. O PT está fechado com o ex-governador Zeca do PT para ele ser o candidato a prefeito ano que vem aqui em Campo Grande? O Zeca colocou o nome dele à disposição, né? A Gisele também manteve, né? São dois perfis bem diferentes. Eu acho que o Zeca reúne mais condições, sou a favor da candidatura própria aí. Eu acho que 2 turnos obriga os partidos que querem crescer a disputar a sua narrativa, o seu programa de governo, né? Então, eu acho que o PT tem uma experiência, uma história aí, e a gente está numa ascensão, crescendo, e acho que o Zeca vai se encaixar muito bem no cenário político ano que vem. Acho que o governo Lula chega muito forte, né? As políticas sociais, o Zeca pegou o Mato Grosso do Sul em 99, você lembra disso? Que o Estado estava num estado de calamidade, com 8 folhas atrasadas, servidores públicos todos reclamando, sem infraestrutura, sem programas sociais, e o Estado do Mato Grosso do Sul, uma coisa antes do nosso governo lá do Zeca e depois do governo. Quando veio aperfeiçoando, o Estado vive um grande momento. Eu acho que a Campo Grande está numa situação dessa e eu acho que o eleitor vai se identificar muito com a experiência que o Zeca tem, com a relação que ele tem com o governo Rio e também com a relação com o governo Lula. Isso vai facilitar. Acho que a candidatura do Zeca é uma candidatura que já começa com 2 dígitos e o cenário, na minha opinião, vai ser um cenário pulverizado, né, de 6, 7 candidatos, e quem tiver 20%, 25% está no segundo turno. Eu acho que no primeiro turno nós temos, pela história nossa, pela militância nossa, incorporado hoje com as ações do governo federal até o ano que vem, a gente tem condições de chegar nesse patamar e ir para o segundo turno. E o segundo turno é uma outra eleição, né? Eu acredito que é o melhor nome para o PT aí em Campo Grande. Estão preparados para enfrentar André Putinelli, aí, adversário histórico do Zeca? É verdade, eu acho que não só o André, né? Eu acho que tem candidaturas novas. Tem a candidatura da prefeita, que ela tá aí com a prefeitura, com toda a máquina. Tem a candidatura do governo do estado, que com certeza deve ser o deputado Beto, que está se articulando. Então, por isso que eu te falo que vai ser um quadro pulverizado. E tem o MDB, né? Do André, que fala que tem hora que fala que não é, né? Mas vai ser um cenário de 5, 6 candidatos e outras candidaturas novas, né? Eu acho que dá para a gente resgatar o Reviver 96, sabe? Claro que numa outra condição, naquela campanha do Zeca e o Benhur, que a gente foi
saiu de 1%, chegamos em primeiro e acabamos no segundo turno perdendo por 411 votos, né? Então, e fazer uma bancada de vereadores, que também é importante. Não adianta, não basta só ir para o segundo turno, nós precisamos ter aí, fazer 6, 7 vereadores. Naquela época, nós fizemos 5. Tenho falado para a militância do PT, para os quadros do PT, para os pré-candidatos do PT. Se a gente trabalhar bem, a gente tem condições de fazer 6, 7 vereadores nessas eleições, na eleição do ano que vem em Campo Grande, com a candidatura do Zeca. E quais são as suas pretensões, deputado? Uns dizem que o senhor quer sair governador, outros dizem que o senhor quer sair para o Senado, ou o senhor vai repetir como deputado federal? Não, Pode falar de Verusca, algo assim, né? eu acho assim, eu tenho um orgulho muito grande. Eu sou o único deputado na história do Mato Grosso do Sul com 6 mandatos seguidos. Bati nessas eleições do ano passado esse recorde. Era o Nelson Trade pai, só eu e ele tínhamos 5, né? É, isso, e além de tudo, eu acho que eu cumpri meu papel aqui. Eu acredito muito que o governo Lula chega muito forte em 2026. Eu acho que o cenário aí do Estado, a aproximação com o governo Riedel, nós estando junto com ele, se a gente tiver numa aliança com ele, né, eu acho que tem um espaço muito grande, são 2 vagas para o Senado, para mim ser candidato a senador. Eu tenho uma coisa comigo, eu não sou nem estadual, nem federal. Ou eu vou ser senador, ou não vou continuar fazendo política sem mandato, que também já tenho um orgulho muito grande de ter esses 6 mandatos. Então, a minha pretensão, é evidente que ninguém é candidato de si mesmo, é construir as condições para disputar o Senado daqui 2026. Claro, né, eu acho assim que nós precisamos que o governo federal chegue bem, eu acredito que vai chegar, né, que o governo Rio chegue bem, que a gente esteja juntos e que a gente possa, na chapa, oferecer uma das vagas do Senado ser nosso, e mais a gente tem que aguardar e também, e se não for também, eu sou muito tranquilo no sentido de ajudar, continuar ajudando, fazendo política, mas eu não quero mais ser federal. Foi marcado agora o julgamento da chamada operação do processo aí, farra da publicidade, foi marcado o seu depoimento. O senhor está preparado para enfrentar a justiça agora em agosto? 8 já foram arquivados, né? Com o mesmo objeto. Estou muito tranquilo, acho que respeito à justiça, né? Todas que eu fui inocentado e eu tenho absoluta certeza que nessa aí também. Até porque essa mesma matéria já foi tratada 8 vezes. Eles pegaram 8 agências de publicidade e fizeram 8 ações. Né? Então, não tem problema aí lá se tiver que depor, eu acredito que a gente consegue reverter isso antes do depoimento. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Balanço da Manhã. Um bom dia. Eu que agradeço.